O capítulo 30 do segundo livro das Crônicas trata sobre a celebração da Páscoa. Eu estou neste canal gravando todos os capítulos da Bíblia, cada um num vídeo. Eu já concluí vários livros da Bíblia e direi isso ao final desse vídeo. Então vamos lá. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte, sobre a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem, abre aspas, Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Fecha aspas. Continuando, a partir do verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e os desfizeram de todos os altares, e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale do Cedron, ou de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas envergonhados consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isaque, de Zebulon, não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo, queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação.
Bom, então esse foi o longo capítulo 30, né, do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é entender um pouco de Bíblia, e para isso eu estou gravando cada capítulo da Bíblia em um único vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros, de Gênesis a Apocalipse na sequência, né? Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas, e atualmente estou no 2º livro das Crônicas, e também já gravei Apocalipse. Bom, vídeo anterior eu tratei sobre o Ezequias e a purificação do templo, capítulo 29. Vou deixar esse vídeo aqui no final, caso você tenha interesse. O próximo será o capítulo 31. Valeu! O capítulo 30 do segundo livro das Crônicas trata sobre a celebração da Páscoa. Eu estou neste canal gravando, né, todos os capítulos da Bíblia, cada um num vídeo. Eu já concluí vários livros da Bíblia e direi isso ao final desse vídeo. Então vamos lá. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte, sobre a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem, abre aspas, Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Fecha aspas. Continuando, a partir do verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e os desfizeram de todos os altares, e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale do Cedron, ou de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas envergonhados consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isaque, de Zebulon, não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo, queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá,
Forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Bom, então esse foi o longo capítulo 30, do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é entender um pouco de Bíblia, e para isso eu estou gravando cada capítulo da Bíblia em um único vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros, de Gênesis a Apocalipse na sequência, Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas, e atualmente estou no 2º livro das Crônicas, e também já gravei Apocalipse. Bom, vídeo anterior eu tratei sobre o Ezequias e a purificação do templo, capítulo 29. Vou deixar esse vídeo aqui no final, caso você tenha interesse. O próximo será o capítulo 31. Valeu! O capítulo 30 do segundo livro das Crônicas trata sobre a celebração da Páscoa. Eu estou neste canal gravando todos os capítulos da Bíblia, cada um num vídeo. Eu já concluí vários livros da Bíblia e direi isso ao final desse vídeo. Então vamos lá. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte, sobre a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem, abre aspas, Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Fecha aspas. Continuando, a partir do verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e os desfizeram de todos os altares, de incenso, atirando-os no vale do Cedron, ou de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas envergonhados consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isaque, de Zebulon, não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo, queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor
ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Bom, então esse foi o longo capítulo 30, do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é entender um pouco de Bíblia, e para isso eu estou gravando cada capítulo da Bíblia em um único vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros, de Gênesis a Apocalipse na sequência, Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas, e atualmente estou no 2º livro das Crônicas, e também já gravei Apocalipse. Bom, vídeo anterior eu tratei sobre o Ezequias e a purificação do templo, capítulo 29. Vou deixar esse vídeo aqui no final, caso você tenha interesse. O próximo será o capítulo 31. Valeu! O capítulo 30 do segundo livro das Crônicas trata sobre a celebração da Páscoa. Eu estou neste canal gravando todos os capítulos da Bíblia, cada um num vídeo. Eu já concluí vários livros da Bíblia e direi isso ao final desse vídeo. Então vamos lá. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte, sobre a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a Assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem, abre aspas, Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Fecha aspas. Continuando, a partir do verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e os desfizeram de todos os altares, e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale do Cedron, ou de Cedron.
abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas envergonhados consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Bom, então esse foi o longo capítulo 30, do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é entender um pouco de Bíblia, e para isso eu estou gravando cada capítulo da Bíblia em um único vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros, de Gênesis a Apocalipse na sequência, Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas, e atualmente estou no 2º livro das Crônicas, e também já gravei Apocalipse. Bom, vídeo anterior eu tratei sobre o Ezequias e a purificação do templo, capítulo 29. Vou deixar esse vídeo aqui no final, caso você tenha interesse. O próximo será o capítulo 31. Valeu! O capítulo 30 do segundo livro das Crônicas trata sobre a celebração da Páscoa. Eu estou neste canal gravando todos os capítulos da Bíblia, cada um num vídeo. Eu já concluí vários livros da Bíblia e direi isso ao final desse vídeo. Então vamos lá. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte, sobre a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem, abre aspas, Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Fecha aspas. Continuando, a partir do verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até
em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e os desfizeram de todos os altares, e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale do Cedron, ou de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas envergonhados consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Bom, então esse foi o longo capítulo 30, do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é entender um pouco de Bíblia, e para isso eu estou gravando cada capítulo da Bíblia em um único vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros, de Gênesis a Apocalipse na sequência, Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas, e atualmente estou no 2º livro das Crônicas, e também já gravei Apocalipse. Bom, vídeo anterior eu tratei sobre o Ezequias e a purificação do templo, capítulo 29. Vou deixar esse vídeo aqui no final, caso você tenha interesse. O próximo será o capítulo 31. Valeu! O capítulo 30 do segundo livro das Crônicas trata sobre a celebração da Páscoa. Eu estou neste canal gravando todos os capítulos da Bíblia, cada um num vídeo. Eu já concluí vários livros da Bíblia e direi isso ao final desse vídeo. Então vamos lá. Capítulo 30 do segundo livro das Crônicas diz o seguinte, sobre a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem, abre aspas, Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria.
Não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Fecha aspas. Continuando, a partir do verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim,